Bom dia, este é o segundo bloco do nosso 10º Fórum SP Flor. E agora nós teremos uma mesa redonda com o tema Perspectivas do Setor. Quem cuidará dessa mesa para a gente é a nossa querida Luísa Elias, como mediadora. A Luísa é médica com especialização em cirurgia cardíaca e homeopatia. Ela tem mestrado em ciências médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professora de pós-graduação em homeopatia, escritora e pesquisadora. Além disso, ela é sintonizadora e co-criadora do Sistema dos Florais de São Francisco desde 2002, com atuação na área clínica e de pesquisa. Ela é presidente da Abracampo e diretora de pesquisa da SP Flor. Ela também é apresentadora dos canais Diálogos com a Terapia Floral no YouTube e Meditações Guiadas com os Florais de São Francisco no Spotify. Então, Luísa, passo a palavra para você e uma excelente mesa para todos nós. Por favor, eu pediria ainda que todos desligassem o microfone e cuidassem para que ele não fosse aberto durante o evento. Não, deixa o cachorro, ok? Alguém ainda está com o microfone ligado, por favor? Obrigada. Bom dia a todos. Gratidão à SP Flor, especialmente a Kátia e a Beth, organizadoras desse evento, desse fórum, pela oportunidade, né, de nós estarmos aqui nesse dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, buscando um casamento, né, buscando uma união maior ainda desse nosso grupo que contempla todos os setores que envolvem a terapia floral. Então, com muito prazer e muita honra que eu estou aqui mediando essa mesa com figuras maravilhosas dentro da terapia floral, verdadeiros notórios saberes dentro da terapia floral, né? Então, nós vamos iniciar essa mesa redonda com um vídeo enviado pela Edinamara, que infelizmente não pôde estar conosco aqui presencialmente, né? A Edinamara Vasconcelos é co-criadora, pesquisadora e sócia-diretora do Sistema Florais de Minas. Ela atua como pesquisadora, escritora, terapeuta floral, palestrante e conferencista. Ela é contribuinte também em várias publicações a respeito da terapia floral, pedagoga, psicopedagoga, coautora dos livros As Bases Filosóficas e Quânticas da Terapia Floral, As Essências Florais de Minas, Síntese e Amplificações para uma Medicina de Almas, e Essências Florais de Minas, a planta, a beleza e a função terapêutica, dentre muitos outros livros. Então, a nossa querida Cíntia Assef é terapeuta floral desde 1992, educadora e co-criadora de programas educacionais nacionais e internacionais em terapia floral, é CEO da empresa Essências Florais, importadora e distribuidora, co-criadora de fórmulas florais do Alasca, criou e apoia os grupos de professores autorizados dos florais da Califórnia, dos florais da Austrália, das essências do Pacífico e das essências do Alasca aqui no Brasil. É também fonoaudióloga pela Unifesp e atende com todas essas qualidades como terapeuta floral. Cíntia, querida, seja bem-vinda à nossa mesa e uma excelente e abençoada fala para você. Muito obrigada Luísa, obrigada a Kátia, que me chamou para estar aqui. Eu nem sou a pessoa das políticas, não sou essa pessoa que costuma se envolver com isso, mas o chamado era forte, não dava para gente não estar aqui hoje, todo mundo junto. Né? Obrigada à SP Flor por organizar, por botar isso aqui tudo junto. Eu sei que isso não é fácil. Quero mencionar aqui a Tereza, que foi com tanto afinco, divulgando isso junto aos grupos. Que bacana, Tereza, por isso que a gente está aqui hoje num grupo forte, num grupo grande. Então, eu vou começar compartilhando aqui a minha tela. Bom, a gente precisa conversar desse projeto de lei aí, né? E foi por isso que eu aceitei estar aqui com vocês hoje. Então, como terapeuta floral de longa data, como diretora da empresa Essências Florais, importadora e distribuidora de florais, de diversas linhas de florais
nacionais e internacionais no território nacional brasileiro. Eu conto a vocês que, apesar da gente estar aqui falando desse projeto de lei para regulação da profissão do terapeuta floral, que a nossa ferramenta de trabalho, né, o nosso instrumento de trabalho, isso é, os florais, eles não têm até os dias de hoje uma classificação no nosso país. E eu, assim, subliminarmente fica para mim aquela indagação: será que a gente está passando a carroça na frente dos bois? Mas vamos seguir com o que temos para hoje. Eu acho muito importante a gente começar com o Dr. Bá, como minhas colegas queridas aqui também trouxeram o Dr. Bá. Ressaltando que o Dr. Bá, ele não criou a terapia floral, como a gente conhece a terapia floral hoje. Quando a gente estuda lá e vê como é que o Dr. Bá trabalhava usando os florais na medicina que ele praticava, era muito diferente. A proposta dele era muito outra. Então, ele não é o criador da terapia floral como a gente a concebe hoje, mas ele criou os primeiros florais e nos deixou esse legado maravilhoso que até hoje deve fundamentar qualquer trabalho sério utilizando as essências florais. E esse legado principal, na minha visão pessoal, é a visão que ele tinha de saúde, de cura, que coloca o paciente no centro da roda. O paciente e a forma como o paciente reage ou responde às diferentes adversidades, incluindo aqui os sintomas, as enfermidades. Então, esse era o guia do Dr. Bá, a pessoa e a maneira como ela responde às adversidades que a vida apresenta. O Dr. Bá, então, não criou a terapia floral. A terapia floral, de forma mais estruturada, tem o seu início aqui no final da década de 70 e 80, fundamentada principalmente nas figuras, inicialmente, do Richard Katz e da Patrícia Kaminski, e esse trabalho, que são os produtores dos florais da Califórnia. Depois, outras pessoas corroboraram para isso, e esse trabalho ele tem a continuidade aqui através das nossas mãos. Eu não sei se a fala é alguma pergunta, Luísa, ou se é só um microfoninho. Acho que não é pergunta, não, né? Microfone. Então tá bom, então tá bom. Beth, por favor, tenta desligar da Não, xícara. não tem importância nenhuma, gente. Só para saber se não era uma pergunta que aí a gente poderia responder. Uma das grandes contribuições do Dr. Bá é o teor daquele texto dele, Liberte-se, onde ele fala sobre o grande mal causado por alguém tentando dominar ou controlar um outro alguém. Então ele dizia, em outras palavras, né, que a voz interior da pessoa deve ser o seu próprio guia e nada mais. Então, quando se coloca uma regra, de certa forma, pensando aqui no nosso projeto lei, né, é uma tentativa de dominar, de controlar as outras pessoas e tudo que está acontecendo. Então, é preciso ter muito cuidado. Os criadores dessas regras, as pessoas que escreveram primeiramente, que fizeram a substitutiva, e agora, se isso for ser realmente reescrito, é preciso ter muito cuidado, porque virão desdobramentos a partir daí, né? Então, existe a Liga das Cinco Nações dos Povos Originários Norte-Americanos. Eles trazem o conceito de que ações que você pratica hoje impactam 7 gerações futuras. Uma imensa responsabilidade. Mas as regras, como as leis, elas podem não ser somente um mal, elas podem ser um bem se elas forem criadas para serem estruturas que vão apoiar o estabelecimento da terapia floral de forma mais ampla. Maior acesso das pessoas aos florais, profissionais bem preparados para atender, produtos disponíveis ao público, os florais, né?
Eu falo essa coisa de estrutura, né? Eu sou Capricórnio, meu sol de quando eu nasci estava em Capricórnio, então eu gosto das estruturas, mas eu também tenho Júpiter ali em Aquário. E aí essa estrutura precisa então acolher realmente a todos, ver todos os interesses. Hoje em dia, apesar da terapia floral poder estar disponível nos atendimentos do SUS, nos pouquíssimos lugares em que realmente ela está, ela acontece através do voluntariado. Então, não existem terapeutas florais, como já foi dito aqui antes de mim, contratados pelo SUS, atendendo. Nada contra o serviço social, gente. Eu mesma sou praticante de voluntariado como terapeuta floral também, mas não no serviço público. Enquanto o terapeuta floral não for um profissional regular, ele permanece nessa sombra, nessa obscuridade. E a gente continua não cumprindo tão bem assim o nosso papel, que é de fazer os florais chegarem até todas as pessoas. Vamos voltar para o Dr. Bach. Voltando ao Dr. Bach, ele foi mesmo um ser humano extraordinário e nos deixou também uma grande contribuição através do seu próprio exemplo como homem. Ele não se amofinava frente às ameaças, ele não se amedrontava ao ser convidado a navegar em novos mares. Ele foi um pioneiro, nunca arrogante, sempre humilde. E ele dizia que se as associações médicas lá da Grã-Bretanha, né, não o aceitassem trabalhando com as essências florais, ele ficaria feliz de ser chamado de herbalista. Eu mesma já estou querendo aqui me candidatar a ser herbalista também, caso esse projeto de lei não seja revisto e venha a ser reescrito, né, com a intenção de ser uma estrutura de apoio real ao exercício da terapia floral. Se a gente vai ter uma lei que regule a nossa profissão, eu não acho isso de todo ruim, como eu já disse aqui, desde que essa estrutura garanta a integridade, a liberdade, o cumprimento do propósito da terapia floral, a expansão da terapia floral. É fora da realidade essa substitutiva do projeto de lei, gente, em muitos âmbitos, como aqui a Valéria explanou de forma brilhante, já deixou carimbado aqui, ninguém fica na dúvida, né? Ela é fora da realidade. Eu vou trazer aqui o aspecto que se relaciona mais a como se assegura o registro do profissional da terapia floral, aquele item 3, que fala da gente aqui, né? Como a maioria das pessoas que estão aqui hoje assistindo, participando desse fórum, né? Fazem parte desse grupo mais antigo, né? E tem várias questões aí a serem conversadas, mas eu trouxe aqui nos meus 20 minutinhos, escolhi essa. Então, há que haver, queridos, respeito pelo conhecimento, pela experiência, pela capacidade dos profissionais da terapia floral já estabelecidos. Esses profissionais mais antigos são justamente os que dão aula lá na pós-graduação, né? Eu mesma nem sou pós-graduada, né? E dou aula nas pós-graduações. Vira e mexe, alguém me convida, vem aqui dar uma aula de Alasca, vem aqui dar uma aula disso, daquilo, né? Quando eu fiz faculdade de fonoaudiologia, lá no início dos anos 80, a profissão tinha acabado de ser regulamentada, mas as escolas, as faculdades ainda não eram. Então eu fiz faculdade na Unifesp, que era a única que era regulamentada. A USP não era, a PUC não era. E aí as minhas professoras, os meus professores, nenhum deles tinha pós-graduação, alguns não tinham nem feito faculdade nenhuma, porque isso nem tinha. É assim que a coisa começa. Então a gente tem que considerar esses profissionais que chegaram antes, é necessário. Então essas exigências de comprovação de horas de curso,
Estágio, tudo bem, até a gente tem as 360 horas, 500 e não sei quantas horas lá, mas e esse estágio avaliado por instituição registrada na lei? E qual que é essa instituição que vai avaliar esse estágio? Isso tudo, gente, quando eu li, me dá a impressão que não foi nem escrito por um terapeuta floral, né? Pode ter sido adaptado de outras leis, de outras profissões, é preocupante mesmo. Eu pensei então de usar esses meus minutos, pouquinhos aqui para conversar com vocês, lembrando, usar esses minutos finais da minha apresentação, lembrando que, mais do que ninguém, nós, terapeutas florais, podemos e devemos usar os nossos amados instrumentos, os florais, para nos ajudar nesse momento, para que a gente consiga contribuir naquilo que a gente foi chamado, mantendo o alinhamento com o propósito maior da terapia floral. Eu escolhi, então, algumas flores. Dentre todas as linhas com que eu trabalho e que eu conheço bem, eu escolhi alguns florais da Califórnia para a gente olhar para eles e ver como é que eles vão nos ajudar aqui. Eu escolhi as flores da família das compostas. Essa linha de florais, os florais da Califórnia, eles têm muitos florais dessa família, conhecida como compostas ou asteráceas. Os estudiosos e Cíntia, pesquisadores. Oi, desculpa te interromper, pode falar, Cíntia. linda. Está surgindo uma dúvida aqui no chat. Fala. Você apresentou só o teu primeiro slide. É Ah, mas só eu um vou slide mesmo? apresentar. Não, eu vou Ah, apresentar. tá É que eu bom. não quis Tá, escrever a minha fala nos slides, mas fiquem tranquilos, aqui tá tudo bom. dominado. Tá bom, Então, então, os linda. Desculpa estudiosos, te interromper. imagina, imagina, os estudiosos e pesquisadores das essências florais, eles chegam à conclusão que dentre as flores de uma mesma família botânica existe uma relação das bênçãos de cura por elas oferecidas. Então, as flores da família das compostas, ou asteráceas, que é essa que eu vou apresentar, são essas que eu vou apresentar. Então, estudos indicam que trabalhando através de diversos temas das nossas vidas, todas elas nos oferecem uma forte integração, alinhando personalidade e espírito, e aqui eu ponho espírito barra propósito. Então, que elas nos guiem e nos apoiem nesse serviço para o qual a gente foi chamado de recriar essa PL ou fazer com que ela desapareça. Eu não sei ainda o que que nós preferimos. Então, eu trouxe primeiro aqui a Mádia. Olha que lindeza essa flor. Eu vou falar rapidamente só uma frase a respeito de cada uma delas. É um floral da Califórnia, da família das compostas, para nos ajudar aqui a nos desapegar das distrações e a gente ser capaz de focar realmente no serviço. E essas distrações, lembrando que, dentre outras, elas podem ser as necessidades do nosso ego. Yarrow. Então, aqui a gente fala da proteção psíquica. O Yarrow oferece essa proteção psíquica e a forma que essa proteção acontece está ligada a nós nos conhecermos em profundidade. Nesse caso, a gente está falando da nossa profissão, para não nos confundirmos na nossa jornada. Pink Arrow, a proteção emocional do Pink Arrow, ela nos ensina que ao invés de absorver a dor, nós podemos irradiar amor. A Golden Arrow, são todas muito parentes, muito próximas, como vocês estão vendo. A proteção extra para o plexo solar de cada um de nós, para que os nossos egos possam relaxar. Alpine Aster, a proteção extra aqui, quando a gente vai lidar, né, com o âmbito do legislativo, isso pode ser visto como talvez para nós aqui terapeutas florais, como um umbral que a gente precisa atravessar com as nossas flores, carregando as nossas flores, chegando todos íntegros do outro lado. A Shasta, pulamos uma aqui,
Vamos voltar? Não, tá certinho. E aqui a lindeza da Habit Brush, para que a gente possa ser capaz de manter o foco naquilo que a gente escolheu a cada momento, sem perder a figura completa, tão necessário. Aqui a Shasta Daisy. A mente prega peças na gente. E às vezes a gente pode se perder nessas análises exaustivas de tantos itens. E a Shasta Daisy nos ajuda a vermos o todo, a síntese. Eu trago também a equinácia, para que os nossos traumas do passado, dessa e talvez até de outras vidas, os nossos traumas renunciem ao comando dessa tarefa. Não deve ser deles. Crisântemo, que os nossos egos possam desistir do apego às antigas formas. Camomile, que a gente consiga digerir tantas emoções. Dandelion, que o exercício da gente criar algo novo não gere tensões, que seja leve, como as sementinhas da dandelion voando com as brisas. Cosmos, que sejam escolhidas as melhores palavras em alinhamento com a mente superior. Calêndula, que as palavras escolhidas gerem o sentimento de pertencimento a todas as pessoas envolvidas. Arnica, que as feridas sejam curadas, que as estruturas desse trabalho, as mais fundamentais, sejam mantidas íntegras. Black-Eyed Susan, que os aspectos mais sombrios da personalidade de cada pessoa envolvida, que esses aspectos sombrios possam reverenciar e dê passagem para a luz. Sunflower, que a luz dourada do cardíaco irradie através da personalidade, para que a terapia floral prospere. E a última flor que eu trago é Zinnia. E eu invoco essa planta, a Zinnia. Essa planta que é mestra em criar estruturas, desde a forma do seu caule, as suas flores, são muitas estruturas, as camadas dessas pétalas, essa corola central, essas múltiplas florzinhas que constituem a flor da zinnia, que essas estruturas todas deem sustento para as nossas crianças interiores, para que elas possam sempre se divertir com tudo que está acontecendo, que seja leve, minha gente. E eu encerro a minha fala trazendo uma fala que é do Dr. Bach. Dr. Bach se referindo à cura através das essências florais, ele disse, está escrito, essa não é a cura do você não deve. Essa é a cura do seja abençoado. Então, agradeço mais uma vez, muito obrigada, gente querida. Gratidão, Cíntia. Nossa, que foi emocionante a tua fala e gratidão principalmente pelo envio consciencial dessas essências tão maravilhosas. Com certeza nós estamos precisando de muito e elas vão nos ajudar. Gratidão imensa pela tua participação, pela tua generosidade, pela tua amorosidade, né? Por estar aqui com a gente. Então, nós vamos seguir agora com a Thalita Margonari Lazuri, que é diretora e coordenadora pedagógica dos Florais de Saint-Germain. Fica aqui a nossa gratidão imensa, a nossa reverência a Neide Margonari, nossa querida Neide. A Thalita é arquiteta, né?
atualmente guardiã desse sistema Florais de Saint-Germain. Ela é gestora de projetos de implementação da terapia floral em espaços de saúde, pós-graduada em terapia floral e em arte-terapia, formada em bioeletrografia digital avançada, é psicoaromaterapeuta e embaixadora da paz do Círculo Universal dos Embaixadores da Paz de Genebra. Então, Thalita, é uma honra enorme ter você aqui, assim como todos, né, que falaram até agora, todos que estão aqui com a gente, assistindo, nos prestigiando e fazendo parte dessa família tão maravilhosa. Que a sua apresentação seja abençoada e cheia de luz. Gratidão, Luísa, gratidão a Kátia, gratidão a todos que estão aqui, num momento que eu acho que é tão importante, essa união de reflexões. Então, aqui eu vou me despir totalmente de tudo que, dessas nominações, dessas formações, e vou trazer exatamente o que a Thalita, né, sentiu e percebeu quando chegou a notícia. Thalita, você chegou a ver a lei, né, o projeto de lei que regulamenta o terapeuta floral? E foi algo assim que, para mim, eu vou ser muito sincera, tá? Muito transparente, porque desde o início, logo que eu li a lei, eu tinha mais dúvidas e perguntas e questionamentos do que certezas. Então, isso para mim realmente foi algo que mexeu muito comigo, me trouxe muita angústia. E o meu primeiro passo que eu fiz, o que eu fiz? Todo mundo que é autoridade para mim, eu mandei mensagem para Cíntia, para Edinamara, para várias pessoas, para a Célia da Conaflor, para a Lisete de Paula. Então, assim, todo mundo que é autoridade, que está muito antes de mim, né, daquele início da terapia floral, eu falei, gente, o que as pessoas estão sentindo ou percebendo em relação à lei? Então, foi algo que quando eu sou uma pessoa muito entusiasmada, gente, eu já vou para as redes sociais, eu já faço vídeo, eu comento, mas em relação à lei, eu realmente, esse projeto de lei, eu fiquei introspectiva. Eu falei, gente, eu preciso sentir isso dentro do meu coração. E eu preciso sintonizar Dona Neide Margonari, né? Ela, apesar de hoje não poder se expressar verbalmente, e ela vibra em outro plano, eu falei, além da Thalita, eu também estou aqui fazendo um papel do preservar um legado da minha mãe. Então, foi algo que, como eu vou trazer também Dona Neide Margonari aqui? Então, da mesma forma que ela sintonizava as essências florais, eu fui sintonizar a minha mãe. Falei, mãe, eu preciso de uma frase, de uma mensagem, e eu fico emocionada, porque veio a frase, sabe? E eu vou ler essa frase aqui, é uma frase muito curta. Estamos nos afastando do essencial. E aí a gente volta para Dr. Bach, as falas que estão vindo. Então, olhando o projeto de lei, olhando todas as falas hoje, eu vejo que realmente, olhando para o que a Valéria trouxe, olha, falta clareza regulatória, falta distinção das competências. Então, falta esse olhar que eu falo que o Dr. Bach, ele defendia a autonomia, a simplicidade, o acesso amplo. Então, é algo que realmente precisa de revisão, né? Se a lei, ela passar, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que tem que ser revisto, porque o que uma lei faz? Ela define o que está dentro e ela define o que está fora. Então, desde assim, desse processo de criação que veio lá de 2018,
Eu acho que essa conversa entre todos nós já deveria ter acontecido como comunidade muito antes dessa lei ser criada, né, desse projeto de lei. Então, isso é algo que a gente está fazendo agora, num momento de urgência, e não deveria ter acontecido dessa maneira, né? Mas tudo bem, é o que a gente tem agora e é o que a Karen trouxe, né? Qual que é a urgência? A gente precisa dessa aprovação já? E eu me lembro muito de o que aconteceu no Ministério da Saúde, muitos de nós fomos convidados, o grupo de trabalho, né, para discussão de uma grade na terapia floral. Então, isso veio antes e que infelizmente foi interrompido. Então, o que é necessário, né? O que é necessário para formar um terapeuta floral? Ou ser terapeuta? Porque eu lembro muito bem que, inclusive, até fui massacrada no grupo de trabalho, porque, assim, o olhar para o outro, o ser terapeuta, essa conexão, esse olhar para o desafio, para o sofrimento do outro, ela é inerente às práticas integrativas em geral. Tudo bem que as ferramentas que eu vou utilizar, elas têm as suas especificidades. Numa aromaterapia, eu preciso entender de bioquímica também. Na terapia floral, eu preciso entender de biofísica, além dessa sutileza para o olhar da alma do outro. Então, existem as especificidades, mas se existisse um curso, sabe, que tivesse essa base dessa formação do terapeuta, porque eu fiquei olhando, e é algo que eu tenho percebido, houve uma retração muito grande, por exemplo, da homeopatia, tá? Muito grande. A gente vai nos congressos hoje de práticas integrativas e a gente vê uma retração. Se ouve falar muito pouco da homeopatia, e ela teve ali, né, na década de 80, ela teve esse reconhecimento, mas esse reconhecimento onde ela foi regulamentada, ela acabou perdendo ali um futuro, sabe? Eu acho que teve uma retração. Isso eu percebo, foi a minha percepção em relação à homeopatia. E o Ministério da Saúde fazendo curso, né, para atenção básica de auriculoterapia, teve um boom da auriculoterapia. Gente, incrível, um curso de 80 horas, uma carga horária que ela não é extensiva dentro da atenção primária e que nós vemos pesquisas. Então, quando a gente tem um olhar para a terapia floral, a gente tem muitas carências. A própria Cíntia trouxe, né, aquele olhar em relação à regulamentação da terapia floral, né? Então, o nosso produto, o floral, a essência floral, ela não tem um registro, ela não é enquadrada em nada. Não é enquadrada. Então, assim, eu, como produtora de essências florais, eu não sou produtora de essências florais, não existe essa nominação administrativa, tá? Então, assim, é toda uma estrutura. Então, é muito profunda a discussão, acredito. Agora, em relação voltando ao projeto de lei, o que eu sinto é que realmente todas as colocações que foram colocadas, faladas hoje, apresentadas pela Karen, né, por todo mundo, ela precisa realmente ser aprofundada, ter um pouco mais de clareza. Hoje em dia, dentro da lei, eu sou pós-graduada em terapia floral, e é exatamente o que a Cíntia comentou. Dentro de um curso de pós-graduação, eu dei aula, ainda não era pós-graduada, né? Mas fui buscar a minha formação. Então, para quê? Para que outras universidades, elas possam estar me convidando, olhando que eu já sou pós-graduada e possa atuar junto com alunos que estão em formação. Então, eu sempre tenho esse cuidado, né, em buscar as minhas formações. E, ao mesmo tempo, não é a formação que vai trazer a boa qualidade a um profissional. E a gente sabe que tem inúmeras pessoas,
né, profissionais da saúde, por exemplo, que têm inúmeras certificações, mas não são tão bem qualificados. Então, também não é a formação, vai muito, depende da pessoa ir lá e ela realmente vivenciar aquilo com ardor, com paixão. E a Thalita, hoje em dia, eu olhando, assim, a terapia floral, então, além de tudo que estrutura, formação, produto, né, o terapeuta, né, que entra na formação, então, tudo isso precisa ser mais discutido, realmente em comunidade, ser olhado. A Tarsila, da Filha de Gaia, ela traz muito isso, falta isso de comunidade. Gente, isso que a gente está tendo aqui é um privilégio, uma benção, tá? Essa discussão que nós estamos trazendo, e é isso, que é essa força que vai acabar estruturando, de fato, a terapia floral. Então, o próprio Conaflor, que está ali fazendo esse acompanhamento da lei, então, se ele puder ter uma abertura e ter uma leitura, né, de todas as necessidades, essa ampliação, eu acho que seria muito necessário, né, muito necessário para ter uma inclusão, porque quando a gente começa a distinguir competências, e se a gente tiver aquele olhar para aquele terapeuta floral que ele não tem aquela formação necessária, ele pode atuar como um técnico, será? Porque não perder esse olhar do Dr. Bach, né? Então, como ganhar legitimidade, mas sem perder a alma? Eu acho que esse é o ponto, sabe? Não perder esta alma, o essencial da terapia floral. Então, em todo o meu processo, eu sempre... É muito bom eu trazer aqui que eu tinha mais dúvidas, um pouco de angústia. Eu vejo que muitas pessoas também têm mais dúvidas, são mais reflexões, e eu acredito que esse é o ponto, sabe? A gente colocar essas reflexões. Hoje, né, Kátia, eu sei que tem um momento que no final do dia vocês vão. É que eu não estou aqui não estou conseguindo abrir agora, mas vocês vão colocar as proposições. Não vai ter um quadro hoje? Nós temos um momento para o colóquio, né? A gente está ouvindo ainda, porque a gente queria dar voz também aos terapeutas, não apenas aos oradores e palestrantes, né? Isso. Então a gente vai ouvir, teremos 15 dias para discutir em pequenos grupos, e no dia 27, a continuação desse fórum, quando aí sim a gente vai trazer as propostas de substitutivo, as alegações, se deve continuar, parar, o que a gente pode fazer, como fica a parte legal também, né? Então, assim, a gente propôs um caminho, são 15 dias, já vem, né, desde a segunda semana, SP Flor, trouxe o tema durante uma semana, hoje nos encontramos, temos 15 dias de trabalho, e dia 27 a gente vai formular, trazer alguma coisa mais palpável para o coletivo, né, da comunidade da terapia floral. Perfeito. Então, a minha fala, ela é muito simples, é mais trazer mesmo as minhas reflexões, as minhas angústias, e que eu espero que como comunidade, realmente a gente possa trazer esse olhar, essa estrutura para o essencial, isso não se perder, não se afastar da visão do Dr. Bach, sabe? E que a gente, como alma, a gente possa seguir esse trabalho maravilhoso que a terapia floral é de alma para alma, e a gente não se afastar disso. Gratidão pela escuta. Gratidão, Thalita, pela tua fala, assim, tão, você chama de simples, né? Mas é na simplicidade que a gente coloca a nossa alma, a nossa verdade, a nossa espontaneidade. Eu tenho certeza que aí as suas reflexões, assim como as da Cíntia, de todos que falaram até agora, né, são muito importantes para que a gente repense sobre o caminho que a gente deve tomar
né? Além de tomar todas as essências que a Cíntia sugeriu e que a gente possa também intuir, né? Eu acho que esse é o momento da gente realmente fazer uso das essências florais e das essências de campos de consciência, né? Satisfação por estar aqui nesse 10º Fórum SP Flor com todos vocês. Gratidão, Kátia, pelo convite, reconhecimento aí do trabalho, da organização, esse trabalho que se dá nos bastidores, mas que é fundamental para isso que nós vemos agora aqui de maneira explícita. Muita satisfação por estar aqui aprendendo, compartilhando com colegas de trabalho do setor da terapia floral, por estar transmitindo também as minhas contribuições com todos. Muita satisfação. Todos nós, de maneira ativa e passiva, favorecemos o fortalecimento desta grande egrégora que é a terapia floral. E eventos como este funcionam como, então, um dispositivo para acionarmos mais força a esta egrégora. Satisfação e gratidão por tudo isso. Bom, como representante de um sistema floral que já está há mais de 3 décadas e meia na história, eu posso e sinto até no dever de compartilhar percepções que foram construídas ao longo dessa trajetória. Uma experiência acumulada ao longo de décadas que me favorece como uma base segura para compreender momentos atuais e navegar também nas transformações. E nesses tempos de transformações bem impactantes, natural é que novas perspectivas se revelem. Aliás, a transformação ela só quer isto: remexer, movimentar o que está bem constituído, o que parece estar bem constituído, para trazer outras possibilidades. E é neste sentido que vamos mergulhando, então, nesta conversa. Momentos de transformações trazem em si a associação de questões tradicionais com inovações, que não são pontos opostos, são complementares. Aliás, a pesquisa dos florais de Minas se realça desta maneira. Quando nós observamos uma determinada planta, para entendermos a ação dela como floral, como que ela agirá, nós vamos sim em recursos bem tradicionais, conhecimentos antigos, de Plínio, de Dioscórides, e manuais até medievais, mas também associamos tudo isto às descobertas, às inovações contemporâneas. Então, na trajetória dos florais de Minas, esta associação tem sido um exercício. Também quando nós vamos tratar de um indivíduo, nós observamos aquela constituição do comportamento, aquela constituição tradicional, mas almejando também as inovações, a autotransformação, que é o propósito da terapia floral. Bom, e as mudanças, elas não ocorrem de forma isolada. Não que o setor da terapia floral esteja modificando sozinho. Tudo modifica porque segue o movimento de uma grande engrenagem. E a única constante que existe é a modificação. Só persiste o que modifica. Aliás, a palavra persistir é demais mencionada no clássico livro I Ching, Livro das Mutações. Nós vemos no I Ching essa palavra repetidas vezes. Persistir tem no I Ching uma conotação muito profunda, bem diferente daquela que geralmente a nossa concepção linear a dá.
Persistir, nesse entendimento mais profundo, significa a constante capacidade de modificar sempre que a modificação se faz necessária. Porque é só assim que algo persistirá, continuará existindo. E assim também deve ser o nosso movimento pessoal, nosso movimento num setor, nosso movimento num país, numa empresa e tudo mais. Especialmente após a pandemia, não por causa da pandemia, porque a pandemia foi apenas um ponto aí que fez parte do contexto das grandes transformações, mas especialmente após a pandemia, nós observamos acelerações nas transformações, na maneira de relacionamentos, na maneira de trabalho, na maneira de aprender, na maneira de ensinar, na maneira também de adquirirmos as informações diversas e também na maneira de cuidarmos da saúde. E vemos isto como mudanças naturais. Houve também muita chance, está havendo muita chance de despertarmos. As pessoas estão questionando mais. As pessoas estão questionando mais profundamente os seus valores e os valores impostos. De forma geral, estes movimentos antecedem grandes transformações que nós já estamos observando. E não conseguimos prever como estará o nosso planeta daqui 2, daqui 5 anos. Eu almejo sempre o positivo. E mesmo que manifestem questões contraditórias, questões a serem trabalhadas, desafios, sempre tudo caminha para o progresso. Mas fato é que relacionamentos, carreira, crenças, estruturas sociais estão todas sendo revisadas. Então nós temos aí uma tecnologia bem avançada, mas observamos também aumento na ansiedade, aumento na desorientação, na falta de propósito, na falta de foco, nos conflitos internos. Muitas questões também que antes estavam ocultas dentro de nós, num sistema, num país, elas vêm à tona. Isso é natural. Então, estavam ocultas, elas vêm à tona para serem reconhecidas, compreendidas e transformadas. Esse movimento ocorre, então, da menor esfera para a maior, do indivíduo para o coletivo, do ser humano para o planeta. Porque fato é que só existe uma coisa. Não existe essa separação entre indivíduo e coletivo no nível de consciência mais abrangente. Mas aqui, de acordo com a nossa percepção, nós assim concebemos. Então, vamos ainda assim. Mas, frequentemente, todos esses processos, eles trazem uma mexida, uma certa sensação de instabilidade, de insegurança, de medo. As transformações trazem isso. Porque estamos com o pé fixado no tradicional, no conhecido, e o outro já está no ar para se posicionar diante do novo. E isso traz uma instabilidade. Mas essa instabilidade não deve ser vista como fraqueza, como inconsistência. Deve ser vista como um movimento natural. E é justamente também por isso que nós estamos todos juntos aqui conversando. A terapia floral atua justamente também nessa ponte, para dar essa consistência entre conteúdos mais sutis, conteúdos tradicionais, comportamentos atuais, para um comportamento mais aprimorado que está para vir. Comportamento mais sutil para uma manifestação explícita mais coerente. Então, trabalhando nas emoções, trabalhando nos padrões internos, na conscientização do autoconhecimento, ela se revela, esse setor se revela como extremamente atual. No entanto, nós
ligados a ele, nós devemos ir nos atualizando para fazermos com que o propósito maior deste setor atinja, alcance a maioria possível. Fato é, e todos nós percebemos isto em vários níveis, em várias instâncias, que até 7 anos atrás, por exemplo, no nosso setor da terapia floral, o acesso dependia quase que exclusivamente da localidade. Então, tínhamos cursos, eventos, atendimentos praticamente presenciais, grandes eventos presenciais. Os atendimentos tinham que ocorrer só presencialmente e eram até criticados quando ocorriam de forma online. Já vi críticas sobre atendimentos online. Bom, os grandes eventos, eles diminuíram. Os modelos tradicionais de formação e de orientação também da terapia floral estão sendo modificados, revisados, transformados. Hoje nós temos também um conhecimento que está mais disponível. A internet democratizou o acesso à informação. Isto gerou 2 fenômenos simultâneos, e sempre positivo e negativo. A questão é sabermos manejar, sabermos movimentar neste circuito. Por um lado, nós temos a menor dependência de canais tradicionais, daqueles que nós já conhecíamos. Nós temos também o maior interesse espontâneo de pessoas para o autocuidado. E isso eu constato diariamente. Pessoas procurando a terapia floral, pessoas que nem a conheciam pelas vias do ensino, do aprendizado sobre a mesma, de conhecer sobre a possibilidade no sentido de acessarem através de uma informação e irem buscar mais informações. Isso é muito legítimo. Bom, mas esta ampla disponibilidade de informações também nem sempre vem acompanhada de qualidade e de profundidade. Nós temos também informações que circulam de maneiras incompletas, superficiais e às vezes até incorretas. Nós encontramos também busca de soluções rápidas, imediatas, por conta própria, sem o devido aprofundamento, orientação profissional. Bom, isto não significa perda de relevância da terapia floral, mas mostra sim, devemos estar atentos a isso, a transformação na forma como ela se relaciona com a sociedade. Ela está se ampliando, pegando outros setores, mas precisa do amparo. Antes, a pessoa procurava exclusivamente um terapeuta para receber uma orientação. Hoje, ela se vale de grupos, de estudos, ela se vale de informações diversas, ela se vale também da inteligência artificial. E surge, então, uma nova missão para os sistemas florais, para os educadores da terapia floral, para aqueles que lidam direto ou indiretamente com a terapia floral. Não apenas formar terapeutas, mas também educar a população para o uso consciente e responsável dos florais, de maneira fácil, fluente, sem imposição. A imposição não cabe aí, porque nós sabemos que um conhecimento deste calibre, que trabalha na própria estrutura interna, ele depende, para ser aderido pelo indivíduo, do nível de consciência. Isso nós podemos constatar, eu constato demais isso, até mesmo nos atendimentos, a pessoa dá a exemplificação assim: nossa,
Esse tratamento está sendo, para mim, muito útil, mas eu já poderia ter me valido disso há décadas passadas. Estava tão próximo de mim e só agora eu percebo. Mas observe, mostra uma questão que nós, os Florais de Minas, sempre discutimos sobre a mesma. Terapia floral não se propaga através de outdoor, de uma propaganda maciça. Isso não quer dizer que a divulgação seja desnecessária, mas há um circuito aí que deve conciliar a divulgação com uma sensibilidade, para que a tal divulgação se torne eficaz. Não é impondo. Deve ser de uma maneira fluente, coerente, sem também querer dominar. Mas com a nossa experiência, com a experiência que nós temos todos desenvolvida aí nas nossas atuações com a terapia floral, podermos então melhor orientar. Fato é que a busca de autonomia é uma tendência irreversível. Nós temos percebido isso em todas as áreas. Hoje, por exemplo, quando nós vamos buscar um atendimento médico, um atendimento com advogado, nós já vamos com a busca, com um conjunto também de conhecimentos. Aquele que se organiza já vai com um conjunto de conhecimentos, não deixa só à mercê do profissional passar essas informações. Isso é muito válido. Então, todos os sistemas estão sendo questionados, estão sendo avaliados, no sentido até deles próprios buscarem seus aprimoramentos para não ficarem ultrapassados. Então, o desafio do tempo atual, dos tempos presentes, nos convida a impulsionarmos um interesse mais crescente para compreendermos também, nós como terapeutas, as emoções, os padrões de comportamentos, mas também, além disso, o terapeuta do futuro deve ser não só aquele que prescreve fórmulas, não só um prescritor de formulações, mas também um indivíduo que vai favorecer a educação. Agora chegamos no ponto, educação no sentido amplo. Há uma fundamental diferença entre educação e instrução. Educação a gente favorece, a gente não impõe. Educação no sentido de eduzir, favorecer a transmissão de um conhecimento, fazer manifestar a luz que está dentro, facilitar o processo interno. E esse diferencial é que vai favorecer a capacidade interpretativa, o acolhimento, a escuta sensível, a visão ampliada do indivíduo. Assim, poderemos ficar livres também das amarras. Aliás, todo esse processo é para a democratização do acesso da terapia floral, que deve ser compreendida não como algo que vem para trazer desorientação. Aliás, vai junto com a ideia, com o desejo de Dr. Bach, de ter um sistema ideal que favoreça a simples e acessível utilização de todos os seres, estimulando a autonomia, o autoconhecimento, a participação ativa de todas as pessoas. A inteligência artificial está aí, mas ela não substitui esse elemento humano. Então a tecnologia, ela favorece, mas ela precisa ser amparada por tudo isso. Após décadas de existência, a terapia floral se revela como consistente. O verdadeiro desafio talvez seja sabermos dialogar com uma sociedade que está mudando de maneira frenética, buscando então autonomia e favorecermos isso. No fundo, o convite é mantermos a terapia floral com o foco que ela sempre nos ensinou, com elegância. Atenção sem ansiedade, sem insegurança. Observação e presença sem apego ao controle. Abertura para novas perspectivas sem perdermos a essência. E juntos vamos formando essa egrégora, fortalecendo com muita satisfação. O propósito é esse.
À medida que as necessidades vão surgindo, também nós vamos despertando para, com determinação e atenção, sentirmos o que devemos fazer. Mas tudo isso juntos, coligados, nesta grande egrégora. Satisfação. Eu espero que todos tenham conseguido acompanhar, né? Essa fala tão reflexiva, né, e tão importante aí da Dinamarca, que também tem uma experiência gigante no campo de atuação, né, da terapia floral, como produtora, como pesquisadora, como educadora também, né? Então, a gente deveria seguir aqui agora com uma fala da Maria Grilo, mas ela não conseguiu estar aqui presencialmente. Ela me mandou um áudio, porque ela também não conseguiu gravar um vídeo, um áudio pequeno, e que eu vou também ver se eu consigo reproduzir aqui para vocês, tá? Foi um áudio pelo WhatsApp. Eu acho que é uma fala muito importante, porque ela complementa tudo que está sendo colocado. Tá? Então, eu vou colocar aqui a fala da Maria e vocês me avisam como é que está saindo aí o som, porque o computador ele tem um esquema de bloquear ruído, né? Então, ele não sei se ele vai entender isso como a minha fala ou se ele vai entender isso como um ruído, mas de qualquer forma a gente vai tentar colocar aqui. Como é que eu vejo a terapia floral nesse momento, tá? Sobretudo do ponto de vista da regulamentação da terapia floral e dos terapeutas florais. Tudo bem? O som tá bom? Então, é o seguinte, para não quebrar o protocolo, eu vou apresentar a Maria Grilo, né? É um ser dinossáurico da terapia floral, como eu carinhosamente coloco, brinco. Mas a Maria, ela é sintonizadora, co-criadora do sistema Essências Florais Filhas de Gaia, terapeuta em alinhamentos essenciais, medicina tradicional chinesa, Reiki e Theta Healing, é instrutora de meditação Heartfulness e há 35 anos ela se dedica à meditação e há mais de 45 à terapia floral, a atividades terapêuticas e ao ensino. Ela é coautora do livro Mobilizando Virtudes no Cotidiano, Evocação às Novas Essências Florais Filhas de Gaia, com a Maria Ângela Araújo e a Margarete de Barros. Então, é com muito carinho, com muita admiração e com muita reverência que eu coloco aqui a fala da Maria Grilo. Quando há uma regulamentação, há alguns ganhos e há muitas perdas. Um processo terapêutico que até hoje, aliás, quando estão lidando com um processo terapêutico, em que até hoje não há uma concordância real de todos os parceiros dessa atividade profissional, dessa atividade espiritual que tangencia a atividade profissional, quando a gente olha para esse quadro, eu tenho a sensação nítida de que há pôr o carro na frente dos bois. A gente está pensando agora, em regulamentar uma profissão ou regulamentar a terapia floral. Nós precisamos de mais vivência. Nós precisamos de mais humildade. Nós precisamos de menos ego e menos concorrência para que a gente consiga criar um corpo, eu diria, de conhecimentos que seja abrangente a ponto de conseguir acolher todos aqueles que utilizam essa terapia e, ao mesmo tempo, não permitir que ela seja desfigurada, desconfigurada, limitada, reduzida ou distorcida. Olha, gente, isso é sério. E essa é a principal razão pela qual eu acho que nós não estamos prontos, em hipótese alguma ainda, para pensar em regulamentação de terapia ou de profissão. Nós precisamos de mais contato genuíno, contato de coração entre todos nós. Nós precisamos de refletir mais, saindo daquela posição de que eu quero ganhar com o meu ponto de vista, e entrando no lugar onde eu quero compreender o ponto de vista do outro e descobrir onde a gente pode somar. Então, eu creio que hoje é um momento para isso, certo? Qual é o meu ponto de vista, qual é o teu, como a gente soma, onde a gente ainda pode somar, onde há algumas áreas, certo, que vão precisar de ser mais vistas, mais abraçadas, mais acolhidas, tá? Mais conversadas de coração com coração, para que a gente possa, então, ter um corpo coeso, que seja criado sem que seja em detrimento de qualquer um
daqueles que utilizam a terapia floral, que ensinam a terapia floral, que praticam a terapia floral em instituições públicas e em instituições privadas e, sobretudo, em instituições não governamentais, que têm como principal público um público com baixo poder aquisitivo e uma necessidade extrema de abertura para conhecer mais profundamente essa terapia que a gente oferece. Tá? Então, são muitas outras as razões, mas só ficando por aqui, eu falo de coração. Não é hora de regulamentar, é hora de abraçar a terapia floral, é hora de abraçar todos aqueles que a utilizam como profissionais, como utilizadores simplesmente, como professores, tá? Como curiosos, de abraçar todo esse público e tentar criar um corpo que seja abrangente e acolhedor para todos aqueles que estão lidando com a terapia floral. Nós ainda estamos muito longe disso. O nosso ego ainda não funciona muito bem no ganha-ganha. Ele funciona melhor ainda, infelizmente, no eu ganho, ou você ganha. A gente ainda tem que crescer, graças a Deus. Felizmente, nós estamos recebendo o tempo necessário para o nosso amadurecimento. Não vamos colocar na frente dos dois. Essa é a minha opinião. Esse é o meu ponto de vista. É nisso que eu acredito e confio hoje, quando a gente pensa, tá, no atual momento da terapia floral. Um abraço para todos e que a gente encontre cada vez mais pontos de concordância e mais pontos de acolhimento para todos os envolvidos com a terapia floral. Deu para ouvir? Bom, então a gente ainda tem aí 17 minutos, né, Kátia, para que a gente possa, aqui com os membros dessa mesa, traçar aí alguns comentários finais, né? Eu fiz algumas anotações aqui das falas, né? Então, infelizmente, a Dinamária e a Maria não estarão aqui, mas então eu convido a Cíntia e a Thalita para algumas reflexões finais aí, né? A Cíntia, ela traz uma frase, ela inicia a fala dela com uma frase que a Maria também coloca. Não vamos colocar o carro na frente dos bois, né? Eu achei muito interessante essa fala da Cíntia e já tendo ouvido essa fala da Maria também, né? Então, duas dinossauros aí que trazem esse mesmo ponto de reflexão, né? Então, a Cíntia coloca essa questão de ter muito cuidado, né? Porque virão desdobramentos da lei. A Karen também trouxe isso de uma forma muito segura para a gente, né? E as regras, elas devem ser estruturadas para que haja um apoio real à terapia floral, né? Na fala da Cíntia, né? É, fora da realidade esse substitutivo. Então, isso é uma frase de bastante impacto que vem aí para a nossa reflexão, né? No final desse fórum, a gente vai poder avaliar um pouquinho mais essa afirmação da Cíntia, né? E nós devemos usar as essências florais e as demais essências de campos de consciência para nos alinhar nesse momento. Isso a Maria coloca muito, né? Numa conversa particular que eu tive com ela, muito embora ela não tenha colocado aqui nessa fala, né? Terapeuta floral precisa usar muita essência floral nesse momento, né? E a Cíntia trouxe aí, né? De forma intuitiva e, esse envio consciencial de todas essas essências para a gente, né? Então, um respeito aos profissionais já estabelecidos. A Valéria traz isso nessa questão do notório saber. Nós discutimos muito isso com a comunidade de terapeutas, com a comunidade dos produtores na Abracampo, né? Eu vou trazer isso na minha fala à tarde, a necessidade de validação desse notório saber. Então, que a Cintia chama de respeito aos profissionais já estabelecidos. Então, essa fala toda da Cintia, então eu queria te convidar, Cintia, eu fiz um resumo aí muito breve, né, para trazer a tua palavra final, já tendo ouvido, né, todas as oradoras aí dessa nossa mesa, diante dessa tua fala e diante de tudo que você ouviu, qual seria o teu fechamento para essa nossa mesa, a tua mensagem final?
Hum. Obrigada, Luísa. Eu não tenho uma mensagem final, porque aí fica parecendo que é aquela fala que vai fechar tudo, né? As coisas da minha fala que você trouxe, eu já penso, ai meu Deus, eu disse isso. Ai meu Deus, eu disse isso. Ai caramba! Eu escrevi as coisas que eu queria dizer. E ontem à noite ainda estava conversando com o Bibo, meu marido, que está aqui presente com a gente, meu sócio na Essências Florais, e que teve envolvido em todas as múltiplas viagens para Brasília e tudo mais, junto com a Maria Grilo. Enfim, a gente tem uma jornada aí, né? A gente tem uma caminhada aí, mas eu jamais daria uma palavra final. Eu posso responder uma coisa aqui que está no chat, em vez de dar a palavra final, eu queria falar com a Josiane Roque, que eu fico super contente. Josiane, a Josiane fala aqui no chat que ela gostaria de colocar que no Mato Grosso do Sul, que é o estado dela, existe a implementação efetiva dentro do SUS da terapia floral, então, né? E os terapeutas florais são contratados. Que legal, né? Isso é super raro. A Essências Florais, a nossa empresa, ela vende alguns florais para algumas prefeituras, então tem Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, trabalho ali da Célia Gouveia, incrível, né? E culmina, né, com esse momento em que os florais são adquiridos pela prefeitura, olha que maravilha, e tem outras prefeituras também. Mas quando eu coloco, né, isso não existe, é porque, na verdade, o que a gente mais vê ainda são os trabalhos voluntários dos terapeutas florais no SUS. Não existe concurso para terapeuta floral, porque essa profissão ela não existe ainda regularmente, né? Então não tem como as prefeituras contratarem esses profissionais. De alguma maneira aí vocês conseguiram. Só posso bater palmas para isso, fico super contente de ouvir isso, Josiane. Obrigada, obrigada por ter trazido. E eu agradeço demais a fala dos meus pares, né? A Thalita querida que veio pessoalmente aqui marcar o ponto, muito bem. E da Edinamara que não pôde vir, e a Maria também que não pôde estar aqui, mas que enviaram as suas falas. E eu acho que eu finalizo de novo, então, Luísa. Estou à disposição para responder perguntas, mas se eu tiver que trazer uma palavra final, que não seja minha, que seja do Dr. Bá, só me repetindo a mim mesma, esta não é a cura do você não deve. Esta é a cura do seja abençoado. Então, obrigada, gente. Gratidão, Cíntia, que todos nós sejamos abençoados, né? Nesse momento e sempre. Então, Thalita, querida, né? Eu também fiz algumas anotações da tua fala. Então, a Thalita, ela traz aqui, né? Primeiro, essa conexão linda de sintonização com a própria mãe, né? Que é a essência desse sistema que a Thalita é guardiã, né? E ela, assim como a Cintia e como todos os outros que passaram por aqui, ela abre a sua fala dizendo que ela tem muitas dúvidas com relação à SPL, né? Então, todos nós, né, Thalita, temos muitas dúvidas, né? E ela traz a frase da Neide: estamos nos afastando do essencial. E essa é a essência da fala da Maria, se vocês perceberam, né? E essa é a grande preocupação de todos que falaram aqui, né? Da Eunice, da Valéria, da Karen, né? Então, da própria Dinamara, né? Que falou tão lindamente aí do essencial, né? E a Thalita, ela fala que falta uma clareza regulatória e uma distinção dessas competências, o que também a Valéria, a Eunice e a Karen trouxeram anteriormente, né? Então, aí a gente começa a pensar de novo, né, no que a Cíntia coloca, é fora da realidade esse substitutivo. Então, o que a Thalita traz, que a Karen traz e a Maria também traz, nós precisamos de uma aprovação já?
Essa é a grande pergunta, né? Não é se nós precisamos de uma aprovação, mas ela precisa acontecer já, né? A Maria traz essa fala, nós estamos prontos para essa aprovação. Nós sabemos exatamente o que nós queremos, né? Para essa lei, que é uma lei que traz o presente, mas que vai trazer o futuro principalmente, né? Nós estamos aqui escrevendo o futuro. Então, são seres que escreveram o início, né, da terapia floral, que estão aqui no presente, que são responsáveis pelo futuro também, né? E as essências, como a Thalita traz, não são enquadradas em nada. Pensa bem. Isso é muito forte o que ela trouxe. Então, as essências não são enquadradas em nada, né? Isso não é só uma fala do produtor, isso é uma preocupação de todo mundo que usa as essências florais e demais essências de campos de consciência como ferramenta, como instrumento, seja lá a palavra que a gente quiser dar, que é a base da terapia floral. Gente, a terapia floral é o filho, as essências são pai e mãe. Então, como que a gente vai enquadrar a terapia floral se a base não está enquadrada? A gente fica sem chão, né? E a gente corre aí um risco de não ter essa base sólida para seguir adiante, né? Se a gente falar das constelações familiares, né? Estamos fadados ao insucesso. Então, assim, como enquadrar, então, a terapia floral se a sua base não tem um lugar legal na lei? Então, essa é a grande reflexão que eu trago aqui para gente. A Karen falou isso também, né? Tem uma RDC aí desde antes da pandemia, que está para ser lançada, soltada aí pela Anvisa, e que ainda não vem, a gente não sabe, né? Então, de novo, colocar o carro na frente dos bois, né? Então, a Thalita coloca uma frase linda de encerramento: como ganhar legitimidade sem perder a alma da terapia floral? Eu acho que essa é uma grande preocupação nossa, né? A alma, a nossa essência. Então, Thalita, gratidão por essas palavras maravilhosas, né? Por essas reflexões que você trouxe aí e sintonizando. Eu sei que a tua mãe está aqui com a gente também, sempre, né? E você sabe do respeito, do amor que nós temos por ela e por você também, né? Assim como por todos que estão aqui. Então, não vou colocar de novo palavras finais, porque a Cíntia já fez uma colocação com relação a isso, né? Não, não é final realmente, mas as suas colocações aí, o que que você acha que pode trazer para esse momento, já tendo ouvido a fala de todos aí da mesa? É interessante porque, assim, desde o começo, quando chegou o projeto de lei que passou na Câmara de Saúde, o meu questionamento é o que a gente quer para a terapia floral. É muito amplo, né? Vai muito além de uma lei. Então, eu acho que a gente primeiro precisa estruturar o que a gente quer como terapeutas florais, como produtores. Então, é uma estrutura que eu sinto que ainda falta e depois dar uma sequência, sabe? É a minha percepção, e é muito amplo. E isso é como comunidade, né? Não é só como uma produtora de terapeuta, de essências florais. Então, é isso. Eu acho que essa fica a fala, porque o que eu mais gostaria mesmo, assim, olhando, isso quando a gente fala em legitimidade, é a admiração dos outros pela terapia floral, porque todo mundo que está aqui é apaixonado, voltando à fala da Eunice. Então a gente fica daqui, né, num círculo. Todos nós somos apaixonados, amamos a terapia floral e a gente gostaria que todo mundo tivesse esse mesmo sentimento que a gente tem, nos dá tristeza. Eu sinto uma profunda tristeza quando eu vou num Congrepix, por exemplo, e eu vejo poucos trabalhos de terapia floral, eu vejo pouca participação. Eu falo, gente, né, é uma beleza, né? Falta pesquisa robusta, então é muita conversa, é muito trabalho ainda que nós temos que fazer, é, e é isso, não vou falar mais. Gratidão, Thalita. Então, agora
aqui trazendo, né, a fala da Edinamara para que a gente possa também, a gente tem mais 4 minutos aí, refletir, né? Ela traz a questão de um tempo de transformação, né? E que dentro da terapia floral e desse movimento que nós estamos vivendo, a gente está sendo convidado a transformar questões tradicionais, né, associar questões tradicionais com as inovações contemporâneas, né? O próprio termo essência de campos de consciência é uma inovação que não é tão nova assim, mas a gente traz como uma inovação contemporânea em nome da Abracampo, né? E ela diz que as mudanças não ocorrem de forma isolada, né? E é por isso que a gente está aqui, né? Nesse movimento, que ela chama de uma grande engrenagem, esse fórum é uma grande engrenagem, né? Que está aí congregando muitas opiniões, muitos esforços, né? Como a Kátia coloca, para que a gente chegue, ou tente chegar ao que poderia ser chamado de um consenso, né? Que não é absoluto, mas é um consenso. Ela coloca que só persiste o que se modifica, quando isso se faz necessário, né? E aqui a gente traz a questão da tradicionalidade, né? Que é um núcleo rígido que precisa ser mantido. Algumas coisas precisam se modificar, mas ao longo dessa engrenagem, um núcleo rígido precisa ser mantido para que a essência não se perca, que é o que a gente colocou aqui, né? Fala das transformações pós-pandemia, né? As chances de nós nos despertarmos para questionamentos e valores, né? E nisso as essências florais e de campos de consciência nos ajudam muito, né? E que tudo caminha para o progresso, com certeza, né? Questões ocultas que vêm à tona para serem reconhecidas, compreendidas e transformadas. A Thalita falou que a gente deveria ter feito essa reunião lá atrás, né? Mas, assim, num momento emergencial, a gente está trazendo à tona questões que agora precisam ser reconhecidas e precisam ser transformadas, né? Não existe separação entre indivíduo e coletivo. É isso que esse fórum está mostrando aqui, né? Nós temos a essência, a terapia floral em si. Isso é o todo para a gente, né? E aqui nós, enquanto indivíduos, estamos trabalhando para fazer uma formatação do que a gente deseja para esse todo, né? Mantendo a sua essência. Desafio atual na conquista, a desafio atual que ela traz, né? Que nos convida a nos impulsionarmos e a nos compreendermos. Fala aqui que também outros trouxeram, né? Como terapeutas, como seres humanos, como usuários, como pessoas que ensinam a terapia floral, né? Então, a questão da educação, ela traz isso muito importante, o que o projeto não contempla, né? E ela traz um convite. Mantemos a terapia floral com seu foco essencial, abrindo para novas perspectivas, né? E aí eu gostaria de trazer aqui algumas falas que eu separei, algumas frases que eu separei da Maria Grilo, para que a gente possa encerrar. A gente tem mais 1 minuto, né? A Maria traz: não permitir que a terapia floral seja desfigurada, limitada, reduzida ou distorcida. Precisamos criar um corpo de conhecimentos que acolha a todos. Precisamos de mais humildade e menos ego. Então, eu deixo aqui, né, essas frases dela e finalizando. Não tenho pressa em regulamentar algo que ainda não aprendeu a se reconhecer como comunidade. Esse é o desafio que ela coloca, né? Então, 12h15, nós estamos convidados a encerrar essa mesa no tempo previsto, né? Infelizmente não temos mais tempo, e eu agradeço novamente aqui a SP Flor, a Kátia, a Beth e a todos que estiveram aqui, né, com a gente. Então, Kátia, deixo a palavra para você para fazer as colocações aí do que será à tarde. Gratidão imensa e um beijo no coração de todos vocês. Gente, nossa, muitíssimo obrigada. Que maravilha, que evento maravilhoso, e graças ao esforço de todos nós, né? Isso está sendo uma fonte maravilhosa de saberes, né? Expondo os nossos fazeres e trazendo reflexão. Isso é como somos abençoados, né? E sabe aquela história assim, pelo fruto conhecereis a árvore? Vocês perceberam que o discurso se repete? Então, acho que as nossas raízes foram muito boas,
né? Elas estão alicerçadas num solo muito bom. O doutor Bach fez o negócio direitinho. Todo mundo que veio depois dele também. E que bom, né? É muito bom. Na SP Flor a gente busca esse senso de comunidade, né? A comunidade SP Flor, daqui para cá, a gente nem se acha mais associação, a gente é uma comunidade, né? Mas expandir isso para a comunidade da terapia floral, porque nós falamos muito o setor, porque é importante valorizar todos aqueles atores da terapia floral, e por isso a gente honra muito e fala muito do setor, mas esse setor é uma grande comunidade. Nós sempre fizemos tudo juntos e temos que continuar juntos, porque mais do que os interesses de cada um do setor, é a nossa terapia floral, é a nossa vida. E isso é muito importante, né? Então, meus queridos, foi maravilhoso. Então, se preparem para uma segunda parte hoje, ainda maravilhosa, que vai ter início exatamente às 14 horas. Então, nós pedimos encarecidamente que todos procurem entrar às 13h55 para a gente começar, porque nós teremos uma sequência de painéis sobre as perspectivas das associações e coletivos. Então, nós teremos representantes do Conaflor, da SP Flor, da Abracampo, do Movimento pelo Planeta e dos educadores. Será muito interessante, com um pouquinho de tempo depois para a gente trabalhar perguntas e respostas. E aí, um intervalo, e na sequência nós teremos o nosso colóquio, né? E aí, um aviso: quem quiser se inscrever no colóquio, por favor, na volta, já coloque no chat que se coloque como inscrito, tá? Porque a gente tem uma ordem de fala, e aí para as pessoas poderem também trazer a sua voz para esse fórum, tá bom? Então, muito obrigada e um bom apetite a todos. Bom, Kátia, 13h55, todo mundo de volta, tá? Fala, queria Luísa. pedir licença aqui e pedir para que aqueles que se sentirem confortáveis e que quiserem, né, que abram as câmeras para a gente fazer Sim. uma foto e que abram os sorrisos também. tá, Luísa, enquanto o pessoal abre as câmeras, deixa eu só falar uma coisa, gente. Eu vou encerrar isso aqui, vou mandar um novo link para o evento da tarde, tá? Todo mundo, então, nos seus respectivos grupos para receber o novo link, tá? Tá bom, então. Vamos lá, gente. Então, abram as câmeras, abram os sorrisos. Foto oficial. Agora, peraí, que eu tenho 3 páginas aqui. Quem não abriu ainda é a chance. Mais uma, última página. Pronto, ficou lindo. Gratidão, gente. Eu imagino que todos que abriram as câmeras estejam de acordo para que a gente faça a postagem no Instagram, né? Existe alguém que não está de acordo aí? Que aí é facinho, eu só tiro daqui da fotinho, não tem problema. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Ok. Beijo.